Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estou no capítulo 9, já fiz a introdução do capítulo 9 e hoje estarei dando continuidade. Aí, neste capítulo, falarei sobre a multiplicação dos pães. Vamos lá. Está aí na tela o texto, a multiplicação dos pães. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Então, lembra que no vídeo anterior eu falei sobre a missão dos apóstolos. Então, eles tiveram aí uma missão. Qual a missão dos apóstolos? Pregar o evangelho do reino. E também eles saíram ali para curar os enfermos. O Senhor deu autoridade a eles para expulsar os demônios, curar e pregar o evangelho do reino. E eles foram bem sucedidos, porque estavam debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E quando eles voltaram, os 12, eles relataram, trouxeram um relatório aí. Relatar aí a palavra diegeomai. Diegeomai é explicar, contar, detalhar, descrever. Eles detalharam para Jesus tudo o que tinham feito. E Jesus tomou-os consigo e levou-os para uma cidade chamada Betsaida, ou seja, cidade Betsaida, Beitsaida. Beit é ou Veit, casa. Peixe, casa de peixe. É uma vila, uma pequena vila pesqueira na margem oeste ali do mar da Galileia. Também era casa aí de André, Pedro, Filipe e João. Então eles foram para lá. Talvez devido ao fato de que a vila de pescadores, essa pequena vila de Betsaida, fosse aí a vila desses 4 homens de Deus aí, 4 apóstolos. Então eles foram para lá, retiraram-se. Então estava do margem oeste, então está do outro lado do mar da Galileia. Então eles deveriam atravessar o mar e ir para o outro lado, então, ali a margem oeste do lado. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhe a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então as multidões aí orlos, um ajuntamento de pessoas. Eles ficaram sabendo onde estava Jesus e os seus apóstolos. E eles foram até eles. E chegando lá, esta multidão, esse ajuntamento de pessoas, eles foram acolhidos por Jesus e os seus apóstolos. E Jesus pregava a respeito do reino de Deus. E também ele prestava socorro para aqueles que precisavam de uma cura. O 12 diz o seguinte: mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão,
para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Provavelmente eles não estavam dentro da aldeia de Betsaida, estavam próximos. E os discípulos, então Jesus provavelmente ali passou o dia todo ensinando, curando as pessoas que tinham necessidade. E o fato é que o dia passou, começou a declinar. A palavra é clino, ou seja, é o declínio do dia, reclinar, curvar. Então o sol começava a se pôr e a noite se aproximava. E os discípulos, vendo tudo aquilo, foram lá e disseram para Jesus: olha, despede a multidão, Senhor, para de ensinar aí. O dia está encerrando, onde esse povo vai ficar? O que eles vão comer? Aproximado, despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos vizinhos, se hospedem, achem alimento. Não só o problema de alimentação, mas também de hospedarem. Catar lua, dormir, dissolver, por aí vai, termo. E pudesse se hospedarem e também encontrar alimento para que eles pudessem alimentar. E diz aqui que o lugar era deserto, eremos. Ele, porém, lhes disse, quem? Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Interessante aí. O Senhor Jesus estava, não sei se Jesus estava experimentando a fé dos apóstolos. Provavelmente, porque Jesus sabia muito bem quantos pães e quantos peixes eles tinham em mãos. Porque eles responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes. E disse: a não ser que nós mesmo, os discípulos, fossem até a aldeia mais próxima, que provavelmente seria Betsaida, e comprassem comida para o povo todo. E aí diz o seguinte aqui no versículo 14, olha aí: porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Então, esta é o início aí do relato da multiplicação dos pães. O interessante aqui nos evangelhos, só para explicar aí a respeito da multiplicação, nos evangelhos tem pelo menos 2 multiplicações de pães. 2. A primeira multiplicação de pães, que é esta aqui, ela é relatada, o relato dela acontece nos 4 evangelhos. 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos esses evangelistas, eles relataram a respeito desta multiplicação dos pães. E nesta multiplicação, aí em torno de 5.000 pessoas, 5.000 foram alimentados. Isso você pode encontrar lá em Mateus capítulo 14, em Marcos 6 e também Lucas 9 e João 6. Essa primeira multiplicação de pães aí, quando uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas, eles são alimentados. Então,
E também é conhecido como o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Então, lembrando aí, este milagre é relatado nos 4 evangelhos: Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. E Jesus alimenta uma multidão de quase 5.000 pessoas, e também é conhecido o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Mas na palavra de Deus tem uma outra multiplicação de pães. Interessante, tem uma outra. Esta outra multiplicação de pães, ela é narrada somente por Mateus e Marcos. Lucas e João não fala nada a respeito. E se você olhar lá em Mateus capítulo 15, versículo 32, vai falar a respeito desta multiplicação. E nessa multiplicação de pães, aí uma multidão aí de aproximadamente 4.000 pessoas foram alimentados. Interessante. O Lucas e o João, esses 2 evangelistas, eles se calam a respeito desta segunda multiplicação. Então você pode conferir lá em Mateus capítulo 15 e também Marcos capítulo 8. E lá no capítulo 15 de Mateus, Jesus ele pergunta: quantos pães tendes? No versículo 34, ele diz 7 e alguns peixinhos. Não diz quantos peixes, mas 7 pães eles tinham e alguns peixinhos. E ele eleva aos céus, dá graças, parte e entrega para a multidão. E lá no versículo 38 de Mateus, os que comeram eram 4.000, não era quase, 4.000 homens, além de mulheres e crianças. As mulheres e as crianças que não entraram aqui na contagem, interessante, não foram computados. Mas o fato é que tem aí as 2 multiplicações, só para vocês terem noção. Aqui cerca de 5.000, aproximadamente 5.000 homens. Jesus, olha, fazei-os assentar no grupo de 50 para ficar mais fácil. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram, ou 17, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Então esta é a primeira multiplicação de pães. Interessante é que é algo que desafia a natureza, porque pão é um alimento, é algo físico, material. E no momento em que Jesus ora, esse pão ele vai se multiplicando, vai aumentando, multiplicando, algo assim que extrapola a compreensão humana. E veja que eles tinham ali 5 pães e 2 peixinhos, e a multidão era cerca de 5.000 homens. Imagine só, 5 pães para 5.000 homens. Algo que extrapola qualquer compreensão humana. Mas milagres não se explica. Milagres se crê porque é pela fé. Então Jesus ele ora, apresenta a Deus e o milagre ele acontece.
E outro detalhe, poderia os 5 pães e os 2 peixes ser a conta de alimentar os 5.000 homens, mas além disso, todos comeram e se fartaram. Interessante, o termo grego se fartar em shortazo ou hartazo, satisfazer, estar satisfeito. Eles comeram até ficaram aqui, satisfeitos. E depois de comerem, sobraram 12 cestos. 12 cestos. Então está aí. Eu vou ficando por aqui. O vídeo vai ficar pequeno, 15 minutos, fácil para vê-lo e assisti-lo. No próximo no próximo vídeo eu vou falar sobre a confissão de Pedro e Jesus prediz a sua morte. Então, próximo vídeo, a confissão de Pedro, Jesus prediz a sua morte. Não percam, lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos deste Evangelho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.